escrever? Pode escrever. Falar mais uma vez. Quando vier a igreja, traga papel e caneta, para você anotar, para você não perder a revelação de Deus. Amém? Estamos na faculdade do Espírito Santo, irmãos. Amém. Deus sempre vai falar conosco algo grande. O título da mensagem é o seguinte: a nossa desobediência desobriga o Senhor de nos abençoar. A minha desobediência à palavra de Deus, ela vai desobrigar o Senhor de cumprir a aliança que Ele tem comigo. Deus, mas o Senhor não falou, o Senhor não me mostrou em sonho, o irmão não revelou, a irmã não revelou, o Senhor não falou na sua palavra. Falei, filho. Falei, filhinha. Mas você não obedeceu. É igual a minha netinha. Minha netinha na creche estava acontecendo que às vezes mordia as crianças lá. E aí o pai chamou atenção, nós chamamos atenção. E aí a pastora foi conversar com ela um dia lá, e filho, como é que foi na creche? Tudo bem? Tudo bem? E o pai falou: se fizer errado, vai apanhar. E ainda não vai ter aniversário. Aí vocês sabem, quem conhece assim sabe que a bicha é esperta. Aí a vovó perguntou: e aí, você está fazendo coisa errada na creche? Não, se eu fizer o papai bate. Entendeu? Então, um exemplo: a criança desde cedo já sabe o que é obediência, não é verdade? O capítulo 2, a partir do versículo 27, diz assim: a profecia como na casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Quem era Eli, para você entender? Eli era um profeta em Israel, certo? Ele era da casa dos sacerdotes. Ele era família de sacerdotes. E ele era o profeta que regia naquele período em Israel. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer-se sobre o meu altar, e para acender incenso, para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dai coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honra aos teus filhos mais do que a mim, para vos engordares no principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Dá uma paradinha aqui, deixa aqui, nós vamos voltar no versículo 30, amém? Vai agora para o versículo 12, só para você entender o que eu estou falando aqui, senão você não vai entender. Versículo 12 fala assim: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes do povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na sua mão, e dava com ele na caldeira ou na panela, e o caldeirão ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que iam até Siló. Também antes deles queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá-lhe essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida nem crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então eles diziam: não, agora has de dar, senão por força a tomarei. Era, pois, muito grave o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezaram a oferta do Senhor. Amém. Então, esses filhos de Eli, também eram sacerdotes, também faziam parte da casa dos sacerdotes.
Só que ele não os repreendia pelas coisas erradas que eles estavam fazendo. O pai não repreendia os filhos, né? Aí está dizendo aqui, ó, o versículo 29 fala assim: porque dai cor esses contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares o principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então o que eles faziam? Eles tomavam à força a carne do sacrifício. Eles tinham por ordem, ordenança de Deus, eles podiam pegar o garfo de 3 pontas, quando estava sendo cozida a carne, bater o garfo uma vez, e que saísse de carne ali era do sacerdote. Mas não, eles não queriam. Eles queriam todo o sacrifício para eles. Então isso foi algo que estava entristecendo o Senhor. Aí o Senhor enviou esse profeta para falar com ele. Diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus falou. Foi uma promessa que Deus fez para ele, para a sua família. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Olha que coisa séria, irmãos. O que a desobediência ela causa? Ela causa uma desobrigação de Deus em honrar aquela aliança que Ele fez conosco. Amém? Quem está entendendo? Amém. A palavra de Deus fala no livro de Deuteronômio. Eu gostaria que você marcasse, que você lê em casa, meditar esse livro, por gentileza. O capítulo 28 de Deuteronômio inteirinho. Todo cristão, toda pessoa que entregou sua vida para Deus, que decidiu andar com Deus, tem que ler esse capítulo. Porque ele começa no versículo 1 falando a respeito que se você obedecer a minha voz, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Glória a Deus. Amém? Aí ele começa a dizer: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendita a tua amassadeira, bendito os seus rebanhos, amém? Os seus animais. Eu já contei esse testemunho aqui. Uma vez a gente tinha uma ervinha lá na fazenda, uma rodra lá, quando eu morava no sítio, e na época eu tinha dado essa égua de presente para a Luzinete, na época lá, e ela ficava lá no sítio. Égua bonita, com a galarda, coisa chique. O que aconteceu? Eu cheguei no restaurante que eu trabalhava, meu pai falou assim, não tinha entendimento, meu pai falou assim: ó, a sua égua está doente, tem que benzer, porque senão ela vai morrer. Animal que está com dor de barriga morre. Eu nunca vi falar isso, mas também os antigos falam. Aí, e eu na igreja, firme com o Senhor. E eu falei: benzer? Benzer o quê? Aí eu fui aonde? Na palavra. A palavra diz: bendito é o fruto do ventre dos seus animais, o rebanho das suas ovelhas. E essa égua, esse animal que a gente tinha, ela era muito esperta. Você não conseguia, lá no campo, lá, você não conseguia ir lá e pegar e pôr a mão nela, não. Você tinha que tocar ela com o curral, com os outros cavalos, senão você não conseguia pôr o cabresto nela. Estava avançando. Ninguém punha a mão nela no campo. E eu cheguei lá, ela estava paradinha, cuidinha. Cheguei e coloquei a mão nela, ela ficou quietinha. Eu falei: o negócio está sério. Ela não deixava eu chegar perto dela. Passei a mão no ombro dela assim. Falei: Senhor, tua palavra diz que bendito é o fruto do ventre dos nossos animais. Amém. E orei e falei: repreendi todo o mal sobre ela. Dei um tapa assim na roupa dela, assim, um tapa bem forte, ela deu um pulo e saiu correndo. Eita, ela correu o glória. pasto assim, ela deu umas 2 voltas assim, no pasto correndo. Eu fiquei olhando. E aí ela correu. Eu abri a porteira do curral, ela entrou lá dentro. Quando ela entrou lá dentro, eu catei a cela, joguei em cima dela. Meu pai falou: você vai matar ela, ela está doente. Eu falei: não está doente
bastante, depois joguei água nela, deixei. O pai falou: você vai matar ela? Eu falei: pai, uma palavra está falando por dentro dos meus animais é saudável. Aí meu pai ficou falando: ah, beleza, ela é. Você está entendendo? Mas a gente tem que pôr em prática aquilo que está na palavra de Deus, amados. Sabe? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando se fala de bênção, né, Tiago? Todo mundo quer. Todo mundo quer bênção. Você sai na rua, lá, você pode falar qualquer um na rua e perguntar se quer bênção. Lógico que eu quero. Mas há um caminho. Amém? Há um caminho para prosseguir. Há um preço a ser pago. Ainda existe uma cruz para a gente carregar. Amém ou não? Amém. O Senhor fala no livro de Lucas, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então há um preço para a gente pagar. Há um preço. E esse preço não é pequeno, ele é alto, ele é árduo, ele dói. Só que quando você paga o preço, quando você paga o preço, você vai ter aqui a recompensa. Amém, Jesus? Você vai ter recompensa. Sabe? Você vai ter recompensa. Por mais que Israel, eles foram desobedientes, eles saíram da presença de Deus, mas quando eles se voltaram para Deus, quando eles realmente reconheciam Ele, Deus tinha compaixão deles. Amém? Glória a Deus. Mas entenda uma coisa, que às vezes muitas pessoas confundem, né? Eu até comentei algo em casa e minha esposa falou: olha, você tem que conhecer tudo da nossa família. Às vezes a gente confunde, porque, um exemplo, o meu começo, a minha caminhada com o Senhor, foi pela misericórdia de Deus sobre a minha vida que eu fui alcançado. Glória a Deus por isso. Só que o grau de misericórdia que Deus teve na minha vida, um exemplo, Ele não vai ter na vida dos meus dois filhos. Por quê? Você sabe por quê? Quero dar um exemplo aqui da Rosa Dias. Ela não veio para Jesus quando ela tinha a idade do filho dela, veio. A senhora conheceu a palavra depois de adulto. E ele está conhecendo agora. O grau de misericórdia na vida dele, na sua, é bem diferente. A senhora não teve referências, ele está tendo referência. Amanhã, se ele desviar, o peso que virá para ele será diferente que veio para você, que você não conhecia, você não teve referência. Então, assim é com os meus filhos. Estava falando com a minha esposa. Eu não tive referência de um pai que era um homem de Deus. Tive referência de um pai trabalhador, um homem honesto, sim, né? Como o teu caso também. Mas eu não tive referência de um pai que dobrava o joelho e clamava pela família, clamava pelas pessoas, clamava pelas nações. Eu não tive essa referência. Você teve essa referência, Paulinho? Mas os seus filhos estão tendo essa referência do pai. Amém? Então isso é algo muito sério, queridos. Então, a gente tem que entender que a obediência, ela vai gerar o que? Bênção para nós. Amém? Então, assim, é algo muito sério. A misericórdia que Deus teve sobre Davi não foi a mesma misericórdia que Ele teve sobre o seu filho Salomão. Está entendendo? E aí, o que Ele fez com Salomão, Ele falou assim: por amor a Davi, meu pai. Não é por amor a ele. Porque Salomão teve tudo, mas no final das contas, para quem não sabe, Salomão se tornou um bruxo. Que a Bíblia não fala isso, mas a história conta. Salomão se tornou um bruxo, adorava todo tipo de deuses, partiu da magia negra pesada. Está entendendo? Tinha até demônios que trabalhavam para ele, coisa brava. Então, irmãos, a
pessoa se afastou totalmente de Deus. Salomão foi um que se afastou totalmente de Deus. E a consequência veio. Sabe? Então a mesma misericórdia que Deus teve sobre mim, Ele não vai ter sobre meus filhos, porque meus filhos teve referência. Eu me lembro um dia que aconteceu um fato, acho que foi com o Felipe, e eu falei para ele, eu falei assim, você algum dia viu me fazendo isso? Algum dia você viu eu fazendo isso? Não, pai. Então você não teve exemplo dentro de casa. Amém? Amém. Então, irmãos, é uma realidade. A desobediência, ela faz com que Deus simplesmente anule a bênção na tua vida. Amém? Amém? Então nós temos que olhar para a palavra e tirar exemplos da palavra, trazer para a nossa vida atual, nossos dias de hoje. Porque a Bíblia é uma referência para nós. Amém? E se nós estamos enxertados na videira, nós temos que viver o que Israel viveu, nós temos que aprender com eles, aprender com essa nação maravilhosa e aprender com os erros dos outros. Amém. Nós temos que ser inteligentes, vamos aprender com os erros dos outros. Deus falou: não nos obedece, que a maldição vai te alcançar. Faz a coisa certinha. Tem gente que sai da presença de Deus e fica todo perturbado. Demônio lá, tudo na vida da pessoa. Aí a gente tem que até, a gente tem liga, pastor, vem aqui que a fulano está endemoniada, o fulano está endemoniado, né? Igual o caso de uma pessoa aí que conheceu a palavra e foi atrás depois do espiritismo, foi atrás de casa de imposto. Aí o que acontece? Hoje está lá, toda confusa, a cabeça toda bagunçada. E os demônios, ó, só por aqui. Mas por quê? Por quê? Pare e analisa. Eu não vi até hoje, eu só vi com Jesus. Até hoje eu nunca vi o diabo aparecendo para ninguém e falar assim: vem me servir. Mas Abel, vem me servir. Não. São as pessoas que vão até Ele. São as pessoas que vão até o lugar onde Ele habita. Está entendendo? Você já rolou na lama quando era criança? Com certeza. Quando rola na lama, tem gente que fica limpo? Só lavando. Não tem como eu rolar na lama e continuar limpo. Então assim é que ele se envolve com o diabo. Não tem como ficar limpo. Sua mente vai ser bagunçada. Assim aconteceu com o rei Saul. O rei Saul, Deus deu a ordem, ele desobedeceu, fez o que era errado. O Espírito Santo se afastou dele. E casa vazia, morada de Deus. O Espírito Santo saiu dele, ficou uma brecha. O demônio veio, aproximou. E a Bíblia diz que o demônio o assombrava, o perturbava, que ele precisou chamar até um levita para tocar a harpa, para tocar ali o instrumento, para que o louvor, para que a adoração afastasse aquele demônio dele. Foi aonde Davi foi morar no palácio, porque ele sentia alívio. Está entendendo? Tem gente, Paulinho, que é um alívio. Ô Paulinho, olha para mim, coloca a mão na minha cabeça e expulsa esse mal. Teve um caso que eu falei para uma pessoa: não precisa me chamar mais, não vou expulsar demônio, não vou orar mais para essa pessoa, porque não adianta. Demônio você expulsa com um grito: sai de Jesus, velho, sai, vamos embora. Aí só que potestades, principados, você não expulsa com grito. Verdade. A igreja quebra potestades, quebra os princípios
que às vezes é expulsão do pitbull, que é o principado ali, o potestade, mas o Senhor Jesus falou: eu vos dei o poder para pisar em principados e potestades, serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Só que para isso nos requer o quê? Obediência. Amém. Obediência. Quantas pessoas eu já vi nessa minha caminhada com Cristo, obreiros, que você olhava e falava: nossa, aquele obreiro ali, nossa, olha aquele cara que podia morar lá em casa, aquele cara é bom demais. Quantas pessoas que eu já vi que ia colocar a mão sobre o demônio e falar: eu não vou sair. Quem é você? Vai me mandar embora? Você faz a minha vontade, quer que eu fale? Tem uns que nem iam colocar no demônio porque sabia que estava devendo para ele. Na época a gente trabalhava com o ministério, tinha muita libertação, pessoas caíam demoniadas, e a gente só via os obreiros nos cantinhos. A hora que o bicho pegava, só via obreiros correndo, no banheiro, em outro lugar, sabe? Mas tinha aquele que ele de falava: vou em cima, vou pegar aquele demônio, o demônio é meu, hoje eu acerto essa conta dele. Você entendeu? Tinha os obreiros de Deus ali. Aí quando você via que ele estava saindo da surdina assim, você falava: ah, bicho, você está entendendo? Está entendendo? Deus se entregou. É uma realidade, irmãos. É uma realidade. Aconteceu algo em Deus uma vez, nós estava no culto lá, a pastora Rosana acabou de fazer o culto. Estava com um problema, acho que na época da pandemia, não sei. Mas foi, eu não sei se foi na pandemia, eu sei que ela estava com um probleminha lá, que veio para ela fazer o culto, e o culto era na casa da irmã, e foi lá fazer o culto. De repente chegou outra irmã lá, que foi no culto, desesperada, o jeito estava quebrando tudo, estava endemoniado, não sei o quê, e já tinha gente do lado de outras igrejas, tinha conseguido, e pai e cá. Aí vai eu e o João Batista. Vamos lá, irmão, vamos lá. Quando saímos, Jesus vai na frente. Aleluia. Amém? Quando a gente chegou lá, na casa do irmão, na casa de Coab, quintal grande assim, uma casinha pequena, um quintal lá no fundo, né? Ele estava lá no muro, andando assim, para lá e para cá. Igual o general. Já também não, eu já mandei os crentes embora aqui, né? Isso aí vai ser mais. Não sai. Eu cheguei assim de longe e falei: se é demônio, pode se curvar, em nome de Jesus. O cara pegou no muro, assustei. O cara pegou no muro assim e foi escorrendo, descendo, foi se sentando. E nós chegamos e começamos a falar com de Jesus. E eu estava naquele dia de todo de preto. Ele falou para mim: ó, faz favor para mim, pode falar da palavra, mas fica mais longe. A luz tua está muito forte aqui, tem uma luz no lugar do céu, eu não estou aguentando olhar para o céu. Aí o irmão João veio aproximando assim, que ele estava meio longe, veio aproximando e falou: não, você fica longe também. Está entendendo? Então, eu não estou falando isso para gloriar a gente, não, irmãos. Mas a gente precisa entender que nós lidamos com o mundo espiritual. Nós precisamos entender. E vai chegar uma hora, vai chegar um momento que você vai estar num lugar que você não espera, você vai se deparar com um demônio endemoniado, uma pessoa endemoniada, uma pessoa problemática, e você vai ter que orar. Isso. Temos que caminhar. Luta vai vir, adversidade vai vir, pessoas vão falar de você, pessoas vão levantar contra você, lógico. Responde sobre de você porque você é escolhido, Paulo. Amém? A luz de Deus está na tua vida. Aí a gente tem que falar: gente, em vez de ficar brigando de nós, passa do nosso lado, porque aqui é melhor do que ele. Amém, Jesus? Então, mas vamos continuar firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para a palavra de Deus, né? É igual eu estava falando para os irmãos aqui, a gente somos uma família, temos liberdade de conversar um com o outro, né? Alguém chegou para mim e falou: ó, Ednália fez isso. O que eu tenho que fazer? Ednália, vem cá, senta aí. Irmã, ouvi falar isso com você, é verdade? Não, pastor, não é assim. Amém? Pastor, ouvi falar isso com o senhor, é verdade? Não, é assim. Vocês estão entendendo? Assim como eu tenho liberdade com você, vocês têm liberdade comigo também, irmãos.
Tá? Então, nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo, ele faz de tudo para se levantar contra o povo de Deus. Eu tinha até preparado uma outra mensagem aqui, mas o Espírito Santo não permitiu ter a hora. Amém? Mas pode ter certeza que essa palavra fique no teu coração. Hoje Santa Ceia, nós vamos participar da ceia, e é momento de você falar com Deus.